Nós vamos dar sequência aos nossos estudos sobre Espiritismo e temos muito a aprender, muito a pesquisar, muito a refletir. Fazendo uma pequena pausa em alguns temas que nós temas históricos, que nós estávamos estudando em O Livro dos Médiuns, a respeito do início das manifestações, nós estamos aqui recorrendo ao livro A Gênese, que é o quinto livro da codificação, porque há temas aqui muito interessantes, hoje principalmente sobre a reencarnação. Anotações feitas por Kardec sob a inspiração dos Espíritos que nos fazem meditar. O item, aqui nesse capítulo 11º, intitulado Gênese Espiritual, Encarnação dos Espíritos. O Espiritismo nos ensina de que maneira se opera a união do espírito e do corpo na encarnação. O espírito, por sua essência espiritual, é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma ação direta sobre a matéria. Era-lhe necessário um intermediário. Já estudamos o perispírito. Este intermediário é o envoltório fluídico, que de certa forma faz parte integrante do espírito, envoltório semimaterial, isto é, participando da matéria por sua origem e da espiritualidade por sua natureza astral, mas não é o espírito. O espírito é o ser inteligente da criação. Por enquanto, Allan Kardec está falando no envoltório. Como toda matéria, ele é originado no fluido cósmico universal, o qual, nesta circunstância, sofre uma modificação especial. Este envoltório, designado sob o nome de perispírito, um termo criado por Allan Kardec, de um ser abstrato faz do espírito um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento. Interessante, nós fomos criados simples e ignorantes. No entanto, perfectíveis. Trilhamos uma trajetória, estamos trilhando uma trajetória. Nos afastamos da origem, nos afastamos da casa paterna, para um dia ela regressar. Mas não mais simples e ignorantes. Para ela regressar, vamos dizer, desenvolvendo o amor e a sabedoria. Chico certa vez nos disse que nós somos iguais na origem e somos iguais no fim. Na trajetória é que se faz a diferença. Somos todos iguais, criados todos iguais na origem, todos iguais, e um dia seremos todos iguais, quando alcançarmos a perfeição. Não a perfeição divina, mas atingirmos a perfectibilidade que nos é possível.
A diferença entre nós, entre os espíritos, se faz na trajetória, se faz na caminhada. Dizia o Chico, alguns caminham mais rapidamente, como os espíritos dizem, que Jesus fez a sua evolução em linha reta, ao passo que outros fazem a sua evolução através de longas erraticidades. Ou seja, através de longas ou longuíssimas existências. Porque nem sempre avançamos. Está lá em O Livro dos Espíritos. Às vezes nós temos existências físicas nas quais o aproveitamento é mínimo. O nosso aproveitamento espiritual, às vezes, é mínimo. E temos existências físicas nas quais nos comprometemos. Existências que nos impedem avançar livremente em direção ao futuro, devido ao karma, aos problemas que criamos e que necessitam ser deslindados, necessitam ser equacionados. Então eu me recordo perfeitamente de quando o Chico, ele pegou um lápis, uma folha branca, uma folha chamex, e ele fez 2 pontos. Somos iguais na origem e seremos iguais quando alcançarmos o objetivo. Somos diferentes. Agora, somos espíritos diferentes, embora sejamos irmãos e tenhamos a mesma origem, por conta do nosso maior aproveitamento das experiências que vivenciamos. Para alguns espíritos, uma encarnação significa pouco. Mas vejamos bem, é importante, vejamos bem, nós não progredimos apenas na Terra. Nós temos oportunidade de avançar e progredir onde quer que estivermos. Numa dimensão espiritual, em um outro mundo, numa dimensão espiritual, para nós que vivemos na Terra, considerado um mundo material. Mas os espíritos nos dizem, André Luiz, Dr. Inácio Ferreira, outros espíritos nos dizem que nós temos oportunidade de estudar, trabalhar, aprender, adquirir virtudes e, às vezes, voltar à Terra em condições melhores. Muito interessante, porque, às vezes, alguém solicita uma mensagem de um familiar desencarnado, de um familiar que está há 10, 20, 30 anos no mundo espiritual. Aquele familiar se manifesta, ele escreve ou fala, ele se manifesta. Os que estão encarnados não conseguem identificar o familiar que está se comunicando, porque querem que o familiar se comunique como ele era ou como ele estava na Terra. Não leva em conta o aprendizado que ele pôde realizar no mundo espiritual, não leva em conta o arrependimento, não leva em conta, enfim, a mudança de pensamento. Porque o espírito, se ele não pudesse no além mudar, se ele não tivesse essa oportunidade de mudar, o mundo espiritual
poderia ser considerada apenas um trampolim para uma nova existência no corpo. E não é assim que acontece. Às vezes aqui mesmo, na Terra, nós ficamos sem ver um familiar ou um amigo durante 10 ou 20 anos e depois nós o reencontramos transformado. Interessante é que quando o espírito evolui, quando ele muda o pensamento, com a mudança do pensamento, muda tudo o que é produto do pensamento. Quando ele muda o pensamento, muda praticamente tudo o que é produto do pensamento. Muda, às vezes, até a letra, a caligrafia. Pode mudar a fisionomia, pode mudar. Às vezes, é alguém com uma fisionomia carregada, é alguém em cuja presença nós não nos sentimos bem, mas pode mudar. Daí, há algum tempo, essa mudança ocorre. Então vejamos, o espírito também evolui do outro lado. Interessante que nós temos alguns confrades e confreiras, alguns que dizem que o mundo espiritual, tudo é produto da mente. Vamos dizer, no que eles dizem, falta significado à existência no mundo espiritual. Qual seria o significado de permanecermos 100 anos no mundo espiritual ou 200 anos? O tempo pararia para nós? As leis divinas, elas só existem aqui no mundo material, no mundo físico. Continuando, diz aqui Kardec que o espírito, ele o torna apto a agir sobre a matéria tangível, o perispírito, da mesma forma que todos os fluidos imponderáveis, que são, conforme se sabe, os mais possantes motores. O fluido perispirital ou perispiritual é, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Agora, mais adiante, no seguinte parágrafo, nós vamos ter muita coisa para refletir a respeito da reencarnação. Quando o espírito deve se encarnar num corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico que nada mais é, senão uma expansão de seu perispírito, o liga ao germen, em cuja direção ele se sente atraído por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o germen se desenvolve, firma-se o laço, sob influência do princípio vital material do germen. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula por molécula ao corpo que o forma. Correto? Correto. Concordamos. Se liga molécula a molécula, átomo a átomo. É assim que acontece. Mesmo porque o corpo espiritual é a matriz do corpo físico. Mas vejamos, Allan Kardec diz, e não havia como dizer diferente no século XIX, Allan Kardec diz que a união começa no momento da fecundação. Se a união começa no momento da fecundação, quantos abortos nós teríamos por dia no mundo? Quando, por exemplo,
a mulher se utiliza da chamada pílula do dia seguinte. Porque nós pensamos no aborto tão somente quando o corpo em formação já tem um certo desenvolvimento. Um certo desenvolvimento. Aí nós chamamos de aborto. Quando, por exemplo, o feto está lá, o embrião está lá com 1 mês, mês e meio, 2 meses. Mas vejamos como nós precisamos começar a pensar de uma maneira diferente, de uma maneira mais ampla. De uma maneira mais ampla em termos de reencarnação. A união que se completa ou que se completará, ela se fará, de fato, molécula a molécula. Mas se ela começa, como diz Kardec, como realmente começa, no momento da fecundação, a pílula do dia seguinte é abortiva. E outras medidas que são tomadas para que a gestação não prossiga também são abortivas. E vem uma outra pergunta. E quando ocorre a fecundação in vitro? A fecundação em laboratório? Ocorre a fecundação em laboratório. E a ciência já está chegando a determinado ponto, a ciência está chegando. O que o Chico já falava há dezenas de anos atrás, há décadas atrás, quando ele dizia que no futuro a ciência criaria um útero em laboratório e que a criatura se desenvolveria assim. Se desenvolveria no útero artificial. Está em um dos livros do Ranieri, um dos livros que ele escreveu sobre Chico Xavier. Não me recordamos agora do título, não sabemos se Recordações de Chico Xavier, mas um desses livros que o Ranieri escreveu. Ele teve durante algum período uma certa convivência próxima com o Chico. E ele ouvia muita coisa do Chico. E foi assim que ele escreveu Recordações de Chico Xavier, O Prisioneiro do Cristo, Chico Xavier e os Grandes Gênios. Agora, vejamos, a fecundação às vezes ocorre in vitro, em laboratório. E às vezes, vamos dizer, essa fecundação ou esse ovo já não é um óvulo. Esse ovo, ele fica na geladeira. Ele fica na geladeira congelado a determinados graus centígrados. Será lógico pensarmos que o espírito está lá? Congelado também? Será lógico pensarmos que o espírito fica lá? Principalmente o espírito que possui algum esclarecimento. O espírito que já tem alguma evolução, ele vai lá ficar em laboratório esperando, aguardando, esperando. Então vejamos, a reencarnação, como escreveu Kardec, sim, começa no momento da fecundação. Ou seja,
Melhor dizendo, a formação do corpo, não é? A embriologia começa naquele momento, no momento da fecundação, quando o óvulo deixa de ser óvulo e fecundado pelo espermatozoide passa a ser ovo. Então, de maneira geral, é o que acontecia e é ainda o que acontece, principalmente em um mundo de provas e expiações. A Terra deixou de ser um mundo primitivo, embora ainda tenha traços de muito primitivismo. A Terra é um orbe de provas e expiações. Mas vejamos bem, será que todo espírito que vem à Terra, vamos ao extremo, vamos a Jesus Cristo. Vamos a Jesus Cristo. Será que Jesus Cristo, quando ele veio à Terra, tomou a decisão de vir à Terra, quando Maria ficou grávida, será que o espírito da condição de Jesus, ele se submeteu àqueles estágios iniciais, por exemplo, de completo esquecimento do passado, etc., etc. Será que ele se submeteu a todos aqueles estágios? É uma pergunta para a qual nós não temos resposta, mas é uma pergunta que deve permanecer no ar. Deve permanecer no ar para que nós comecemos a pensar. E não estamos aqui com a tese de Rustang, a tese do corpo fluídico. Nós não estamos aqui com a tese de Rustang em absoluto, mas será que não poderia ocorrer, não poderia acontecer de um espírito ocupar um corpo e guardar um corpo durante algum tempo, para que, quando aquele espírito superior tivesse que se manifestar, esse corpo fosse entregue àquele espírito superior? Alguns estudiosos dizem o seguinte, nós estamos aqui no campo das hipóteses, nós não estamos afirmando nada. Nós estamos só no campo teórico do que nós temos observado, do que temos lido, do que temos estudado. Alguns teóricos dizem que Jesus era um e o Cristo era outro. Que Jesus, Nazareno, ele foi Jesus até os 30 de idade. A partir dos 30, o Cristo, o Verbo, foi o Verbo encarnado. Então existem muitas concepções. Nós estamos falando a respeito disso por conta da questão do aborto e por conta. O Espiritismo é uma doutrina reencarnacionista. É uma doutrina que precisa evoluir. Nós precisamos evoluir em todos os sentidos. Nós não sabemos tudo de mediunidade, não sabemos tudo de reencarnação, não sabemos tudo de mundo espiritual, nós não sabemos tudo de vida em outros mundos, nós não sabemos tudo de perispírito, nós não sabemos tudo de nada. Em absoluto, não sabemos tudo de nada. Então, dentro da nossa fé raciocinada, convém que nós tenhamos a nossa mente aberta. Allan Kardec dizia que o Espiritismo é a ciência do infinito e que o Espiritismo é uma doutrina dinâmica, é uma doutrina que avança, é uma doutrina dinâmica. Então, fica essa pergunta no ar.
a respeito do tema reencarnação, que resposta os espíritas estudiosos, os pesquisadores, os espíritas estudiosos, pesquisadores têm para essa questão? Se o espírito se liga ao corpo, começa a se ligar no ato da fecundação, a reencarnação virou uma piada. A reencarnação é transformada em uma piada, porque o espírito entra no corpo hoje e sai amanhã, com a pílula do dia seguinte. A reencarnação se transforma em um verdadeiro circo. Em um verdadeiro ciclo. E claro, nós precisamos ter explicações racionais. Nós precisamos ter explicações racionais, porque logo nós seremos questionados pelos que não são espíritas. Escuta, Kardec diz isso, e agora? E agora? O corpo que está lá desenvolvendo, lá no laboratório. E o Chico, quando ele falou com o Ranieri, muito tempo atrás, ele disse que quando a ciência viesse construir um útero, parece que a China, o Japão já estão avançados nesta questão. Chico dizia que quando a ciência viesse a construir um útero de laboratório, a reencarnação iria acontecer ali direitinho. Ela iria ocorrer ali perfeitamente. E ele disse mais, seria então que a mulher seria libertada do parto. A mulher se libertaria do parto. Porque, em verdade, nós somos todos iguais. Mas entre o homem e a mulher existe uma diferença. Porque, vejamos bem, justificadamente a maternidade é enaltecida muito mais que a paternidade. Isso é uma desigualdade. Isso não deixa de ser uma desigualdade. Desigualdade, não é? Embora nós conheçamos muitos pais que na prática são mães, como também nós conhecemos muitas mães que na prática não são mães. Na prática não são mães, não são avós. Então nós estamos aqui transmitindo o que lemos. Se alguém quiser conferir, é só recorrer aos livros do Ranieri, que ele escreveu sobre Chico Xavier. Aí, no caso, é material, simplesmente, né? Porque hoje o espírito está como homem, mas ele pode estar como mulher, né? Só naquele momento. Sim, mas vejamos, é material, mas não deixa de ser também uma diferença, uma desigualdade. Não deixa de ser uma diferença, uma desigualdade entre os espíritos, não é? Nos mundos superiores não deverá haver desigualdade entre homem e mulher. A questão da igualdade só espiritual, né? Mas, essência, né? mas no envoltório também. Aí vai também na questão do envoltório, porque o espírito, ele não é assexuado. Está lá na pergunta 200, 201, 202 do Livro dos Espíritos. O espírito, ele não é assexuado. Ele tem sexo, mas como nós, não é como nós o conhecemos. Não é como nós definimos. O espírito é um ser sexual.
é um ser sexual. Ele possui sexualidade. Agora, no futuro, o espírito superior, ele é ao mesmo tempo homem e mulher. Ele é ao mesmo tempo. Nós não vamos nos aprofundar nessa questão, porque é um terreno algo movediço, mas, vejamos bem, o que nós já temos, teoricamente, o que nós já temos da ciência na prática, o que nós já temos em alguns livros, o que nós já temos através da palavra de um espírito sábio, como era Chico Xavier, mas que nunca quis colocar isso em livros. Ele conversava no tete a tete, ele falava no tete a tete, não é? Então, a gente tem que pensar. Neste livro Segunda Morte, o Dr. Odilon, ele descreve os espíritos que ele começa a ver antes dele desencarnar no mundo espiritual. E ele fala com o Dr. Inácio, que ele não saberia dizer se eram homens ou mulheres. Ele não saberia dizer se eram homens ou mulheres. Então, anjo não tem sexo definido, não é? Espírito superior, ele não tem um sexo definido. Daí, nós fazermos uma colocação, porque alguém já levantou essa questão, dizendo que Chico, às vezes, parecia um espírito feminino. Às vezes, ele parecia um espírito feminino. E eu conheci Chico durante muitos anos, e não raro, as reações dele eram reações muito firmes, eram reações varonis, eram reações que demonstravam que ele era um homem. Mas o que isto nos leva a concluir o quê? Que o Chico foi um espírito na Terra que estava no futuro da raça. No futuro da raça. Bem, são questões que nós vamos deixar por enquanto apenas aí para os nossos irmãos pensarem, não é? Para refletirem sobre isso, porque está escrito aqui, o perispírito que possui certas propriedades da matéria se une molécula por molécula ao corpo que o forma. Tem outra pergunta. Esse grande número que nós estamos vendo na atualidade de criaturas bissexuais, já não seria o desenho do surgimento de uma terceira raça? Já não seria o desenho do surgimento na Terra de uma terceira raça daqui a... Vamos colocar milênio nisto, né? Já não seria? Nós, os espíritas, somos afoitos e preconceituosos. Porque quando nós vemos, por exemplo, um homossexual masculino, nós falamos logo, está espiando. É uma expiação. É uma mulher que reencarnou como homem. E nós não podemos generalizar. Nem quando é o contrário. É um homem que reencarnou como mulher. Nós não podemos... Não, é falta de estudo, ignorância e preconceito. Preconceito, rematado preconceito.
Rematado o preconceito. E, no entanto, nós já lemos livros, nós já lemos obras escritas até por médicos espíritas, que desencarnaram, dizendo, não, foi uma prostituta no passado. Quando observa, às vezes, não é? Foi uma prostituta no passado. Agora vejamos bem, qual é o avô, qual é a avó que vai aceitar dizer que o neto ou a neta, 3, 4, 5 aninhos, já está mostrando outra tendência. Vai aceitar dizer que foi uma prostituta no passado. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as palestras que nós fazemos nos centros espíritas, porque em geral são muito moralistas. São muito moralistas, não apenas neste sentido. São moralistas em vários aspectos e afastam muita gente. Nós já ouvimos aqui mesmo, há muito tempo atrás, alguém falar que o espírito que está na raça negra é um espírito inferior. Na mesma hora, um senhor pertencente à raça negra, ele se levantou e foi embora. E daí? Como é que fica isto? Como é que vai ficar esta situação? Isto é correto? Não, não é correto. É exato dizer isso? Não, não é exato dizer isto. Não é exato dizer isso. O Espiritismo não diz isto. O Espiritismo não é uma doutrina racista. Vejamos como as coisas estão caminhando e ninguém detém realmente o progresso. Esses dias eu li que o governo brasileiro está querendo que nas novas carteiras de identidade já não conste o sexo. Fala assim, isso é um movimento esquerdista? Não, mas Deus às vezes se serve de todos os meios. Eu não sou de direita e não sou de esquerda. Eu sou de centro espírita, como diz o doutor Inácio Ferreira. O que eu desejo é um governo que seja bom para todos. Eu não levanto bandeira nenhuma. Porque nós temos políticos considerados de direita que não valem nada. E temos políticos considerados de esquerda que não valem nada, porque é o homem. É o ser que faz as coisas. O que é que nós queremos? O que nós queremos é que tenhamos pessoas boas. Não importa em que partido, infelizmente hoje é preciso estar ligado a um partido. Mas às vezes nós tenhamos aí alguém que pertença ao chamado Partido Comunista, que seja um espírito muito melhor do que aquele outro que está ligado aí a um partido liberal qualquer. Não é o partido, é a pessoa, é o espírito. É o espírito. Bom, então continuando, molécula por molécula, o corpo que o forma. Daí se pode dizer que o espírito, por intermédio de seu perispírito, de alguma forma toma raiz no germe, como uma planta na terra. É ali então que começa. Não é? Agora, para todos os espíritos, os espíritos superiores, como é que há de ser isto? Não é? Hoje em dia, infelizmente, quase todas, não vou dizer quase todas, tem muitas exceções, mas são milhares e milhares de pessoas no mundo todo que fazem uso de produtos abortivos, não é? Se utilizam desses produtos que são abortivos. Às vezes nem é a pílula do dia seguinte, às vezes. A Domingas, no livro A Lei da Reencarnação, ela estuda o assunto. Está lá no livro dela.
é um livro muito interessante da Domingas, que ela escreveu não sozinha, claro, ela escreveu assessorada. Escreveu ali assessorada por vários espíritos, aquele livro fantástico dela, A Lei da Reencarnação. Bom, continuando, quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa, e então ele nasce para a vida exterior. Quer dizer, quando a criança nasce, a união se completou. A união se completou. Não é? A união se completou e o espírito é considerado reencarnado. Ele está, enquanto ele está na barriga da mãe, está em desenvolvimento. Por efeito contrário, esta união do perispírito e da matéria carnal, que se havia realizado sob a influência do princípio vital do germe, quando esse princípio cessa de agir em resultado da desorganização do corpo, a união, que apenas era mantida por uma força atuante, cessa quando essa força cessa de agir. Então o espírito se solta molécula por molécula, como um dia se uniu, e o espírito recupera a sua liberdade. Então ocorre a desencarnação. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Mas existem espíritos que eles participam de sua desencarnação. Eles auxiliam na sua desencarnação, no seu desenlace. Está lá no livro Missionários da Luz, de André Luiz. Assim como tem espíritos que auxiliam na sua reencarnação, mas precisa ser um espírito esclarecido, não é? Tem espíritos que participam do seu desenlace. Porque quando eles percebem que o corpo não mais oferece condições, eles se desgarram, fazem força. Assim como tem alguns. Do arrependimento, quando ele vai reencarnar, Allan Kardec fala isso em O Livro dos Espíritos, não é? Que existem alguns espíritos que estão reencarnando, estão em processo de reencarnação e às vezes recuam. Existe. Eles às vezes recuam. Nós não sabemos como acontece, como ocorre, mas eles recuam. Assim como existem espíritos que querem tanto voltar à Terra que chegam a disputar um corpo. Gente, isso está tudo em O Livro dos Espíritos. E isso está tudo em O Livro dos Espíritos. Está tudo no Pentateuco kardeciano. É só vasculhar, estudar, não ler apressadamente, ler, reler, tornar a ler. Está tudo aqui, na codificação. Hoje nós já temos estudos avançados no mundo. Temos alguns estudos avançados no mundo, falando ainda sobre reencarnação. Até o Chico também falava a respeito que, às vezes, determinados espíritos deixam o corpo, eles se soltam do corpo e outro espírito, ao mesmo tempo, pode ocupar aquele corpo. Uma vez Chico falou isto para o grande José Martins Peralva Sobrinho. O Peralva foi um dos mais estudiosos da doutrina. O Peralva era um homem extraordinário. Ele era secretário da União Espírita Mineira e era muito amigo do Chico. O Peralva, a dona Neném Aluoto,
era presidente da União Espírita Mineira, nos bons tempos deles dois, à frente da União Espírita Mineira. Eu tive a oportunidade de conhecer os dois. O Peralva escreveu um livro muito bonito, Estudando a Mediunidade. Um livro que teve edições sucessivas. Ele pegou o livro nos domínios da mediunidade, fez um estudo e publicou o livro Estudando a Mediunidade. Uma vez o Chico foi à cidade de Araguari, e recebeu um título de cidadania. E quando o Chico ia a uma cidade receber título de cidadania, muita gente ia, muitos espíritas acompanhavam, não é? Muitas senhoras, muitos senhores, amigos. Ele convidava esses amigos para ele não ir sozinho. Para ele não ir sozinho. E ele foi lá em Araguari. E lá em Araguari, ele encontrou o Peralva. Depois da cerimônia, ele encontrou o Peralva. Aí o Chico perguntou a ele assim: Peralva, você já leu o livro? Porque o Chico tinha indicado ao Peralva a leitura de um livro de Lobsang Rampa. Me parece que A Caverna dos Antigos. O Lobsang Rampa era o pseudônimo de um escritor inglês e que escreveu muitos livros. À época teve uma aceitação muito grande. Todos os seus livros tiveram uma aceitação muito grande. Ele escrevia com esse pseudônimo. Ele escreveu A Terceira Visão, escreveu outros livros. E neste livro que o Chico havia indicado ao Peralva, o Lobsang Rampa falava a respeito de uma reencarnação assim. Seria quase que uma possessão, mas sem o espírito, uma possessão do corpo, e não a possessão do espírito, não é? Aí o Chico, só o Chico e o Peralva sabiam do assunto, não é? Aí o Chico perguntou ao Peralva: Peralva, você leu o livro? Aí o Peralva falou: li, Chico. Chico, mas aquilo é possível? Ele perguntou: Chico, mas é possível? Aí o Chico respondeu: com técnicos cuidando, sim. Ou seja, técnicos na reencarnação. Aí o Chico citou um exemplo. Nós estamos aqui. Eles estavam num sítio, eles tinham ido almoçar num sítio. Almoçar, uma cerimônia no sítio. Se nós estamos no sítio, alguém pode dizer assim: aqui não tem água. Mas se trouxer um técnico, ele entendido, ele acha água. Então também nós estamos fazendo essas colocações para que nós possamos começar a pensar um pouco mais dilatadamente, para que nós não fiquemos com o nosso pensamento bitolado, não é? Porque, de fato, nós temos nos livros da codificação os princípios básicos inamovíveis. São os princípios básicos da doutrina espírita. Um dos princípios básicos é a reencarnação. Agora, podemos dizer que os espíritos esgotaram o assunto sobre reencarnação? Não. Podemos dizer que Kardec tenha esgotado o assunto sobre reencarnação? Também não. Nós fazemos parte, como nós estamos falando, de uma doutrina dinâmica. De uma doutrina progressista.
E nós estamos começando, é a ciência do infinito. Nós estamos começando a estudar. É possível que muitos estejam, nossa, mas é tanta coisa ao mesmo tempo. Mas a nossa obrigação, nós estamos aqui num grupo de estudos, a nossa obrigação é passar adiante o que nós entendemos, o que nós compreendemos, o que já lemos e o que já nos foi dado ouvir de Chico Xavier, ouvir diretamente, e não ouvir porque fulano contou ou Beltrano, mas ouvir diretamente de Chico Xavier. Então é muita coisa que nós temos que saber e aprender. Agora, sintetizando, o que é que nós temos que fazer? Sintetizando, o que nós temos que fazer é trabalhar incansavelmente, ler e estudar. Mas não é só ler e estudar, não, tem que pensar também. Como fala o Dr. Odilon Fernandes, o Espiritismo na atualidade não está carecendo tanto de médiuns, está precisando mais de pensadores. Nós estamos precisando de companheiros e companheiras que pesquisem no campo da ciência, que filosofem, que busquem e apresentem os seus questionamentos, as suas sugestões, as suas hipóteses, para que todas elas possam ser submetidas ao crivo da razão. Todas elas possam ser submetidas ao crivo da razão. Tem muita gente aí ainda esperando a volta de Kardec para concluir, segundo eles, concluir a codificação. Não aceitam que Kardec tenha voltado em Chico Xavier. E fala, não, Allan Kardec era masculino. Chico era quase uma alma feminina. Quem é que diz que Kardec era masculino? Pelo corpo, sim. Mas ele não tinha sensibilidade? Ele não tinha emoção? Ele não tinha traços de maternidade? Por que ele não poderia ter? Quem é que conviveu com ele para dizer como é que ele era? Só porque ele dava tapa na mesa? Eu também vi Chico Xavier dar tapa na mesa que os copos saltaram quase 1 metro de altura. Por dar murro na mesa, ninguém pode ser considerado macho. Então nós vamos encerrar hoje por aqui. Semana que vem, nós, se ainda estivermos vivos, continuaremos. Os... Chega numa certa idade que não dá conta nem de levantar. É o zinco. É o zinco, sabe? É o zite. Não, é o zite. Seguir-te-ei, Senhor, por onde fores, nem que seja a distância de teus passos, sustendo a minha cruz aos ombros laços, cansado de chorar imensas dores, contigo irei aos trilhos redentores, deixando a quem mazelas e fracassos, buscando a paz que existe nos teus braços, o excelso amor de todos os amores.
não mais desejo caminhar a esmo, esquecido de ti, de mim mesmo, nas sendas escabrosas da ilusão. Não me deixes, portanto, vacilar, um anseio que me leva a te entregar de uma vez para sempre o coração. Um anseio que me leva a te entregar de uma vez para sempre o coração. Seguir-te-ei, Senhor, por onde fores, nem que seja a distância de teus passos, sustendo a minha cruz aos ombros laços, cansado de chorar imensas dores, contigo e ele aos trilhos redentores, deixando aquém mazelas e fracassos, buscando a paz que existe nos teus braços, o excelso amor de todos os amores. Não mais desejo caminhar a esmo, esquecido de ti, de mim mesmo, nas sendas escabrosas da ilusão. Não me deixes, portanto, vacilar, um anseio que me leva a te entregar de uma vez para sempre o coração. Um anseio que me leva a te entregar de uma vez para sempre o coração. Obrigado.